Oiê, bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao programa Cevada Matutina. O tema de hoje, busquem primeiro o reino de Deus. Jesus, ele sempre tinha ali pessoas que o seguiam. E lá em Marcos capítulo 12, verso 37, diz assim que a grande multidão o seguia com alegria, de boa vontade. Jesus, ele, ao alimentar aquela multidão, ali existiam pessoas, a maioria daquelas pessoas eram pessoas comuns. E Jesus, ele conhecia a necessidade de cada uma delas. Já no Sermão da Montanha, Jesus, então, ele começa falando para aquelas pessoas, ele diz para aquelas pessoas que ele sabia as necessidades delas e ele sabia o que elas realmente estavam precisando. E Jesus então diz a elas que para elas não se preocuparem com as coisas que elas precisavam para viver dia a dia. Mas Jesus agora, ele dá uma condição. Ele fala assim, olha, eu posso dar tudo o que vocês precisam, mas tem uma condição. Vocês precisam fazer uma coisa. E é isso que nós vamos ver agora. Mateus capítulo 6, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo na leitura. Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Verso 33. Mas, aí vem a condição, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui então, o Senhor Jesus, ele está dizendo para aquelas pessoas no sermão ali, dizendo para aquelas pessoas que elas realmente necessitam, ele conhece a necessidade delas, e ele está dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão buscando essas coisas materiais, essas coisas temporais, eu sei que vocês estão fazendo isso, mas olha para a natureza não se preocupa com o dia de amanhã, a natureza não é ansiosa e Deus está alimentando os pássaros, cuidando das flores, das plantas, não é mesmo? Quanto mais de vocês que tem muito mais valor do que a natureza. Aí Jesus disse assim, o Pai, ele sabe muito bem o que vocês necessitam, mas, aí vem a condição, Deus sabe o que nós precisamos e Deus quer derramar bênçãos na nossa vida. Mas existe uma condição bilateral, aonde Deus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos dizendo que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus. Nós temos que primeiro buscar a Deus. É por isso que todas as manhãs nós estamos aqui com o programa Cevada Matutina, para que nós possamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, que nós possamos orar um pouquinho a Deus, que nós possamos já começar o dia buscando primeiro o reino de Deus. Usando o dom sagrado do livre-arbítrio, nós devemos seguir aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Nós temos que obedecer a Deus
o chamado de Deus a fazermos aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer. Embora o Senhor nos ofereça bênçãos e vida, podemos escolher a maldição e a morte. Não é de admirar que Deus diga: escolha, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30, verso 19. Que nós possamos, então, buscar a Deus, escolher a vida e não a morte. Ao escolhermos a vida, Deus vai também abençoar não somente nós, mas os nossos filhos, os nossos descendentes. E Deus diz que se nós atendermos às suas leis, Ele vai abençoar até 1000 gerações. E a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é o amor de Deus expresso em palavras. A Bíblia, ela mostra o caráter de Deus. A Bíblia, ela é um livro sagrado e precioso. E veja aqui no livro de Isaías, no capítulo 26, como nós podemos ter a paz de Deus na nossa vida. Eu vou ler aqui com você Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías capítulo 26, verso 3 diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como nós podemos ter paz em Deus? Confiando em Deus. E assim, Deus, ele fará o quê? Aqui diz o texto bíblico: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Quando nós temos a mente, o pensamento, o coração firme em Deus, quando nós confiamos em Deus, Deus nos conservará em paz. Ainda que caia o mundo, ainda que os problemas sejam imensos, mas Deus nos manterá em paz. Isso me faz recordar, há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu tinha ali por volta de 9, 10 anos de idade, um amiguinho do Clube de Desbravadores, ali num acidente de carro com a sua família, ele veio a óbito. E eu me lembro que o carro ele ficou bem destruído. E alguém foi entrevistar o pai daquele menino. E o pai daquele menino demonstrava uma paz. Ele estava triste, ele estava quebrantado, ele estava por dentro, ele não estava suportando aquela dor, mas ele demonstrou uma paz. E ele relatou que ele tinha a esperança de ver o seu filhinho novamente quando Jesus voltasse. É isso que a Bíblia nos ensina. Às vezes o mundo pode cair na nossa cabeça, mas Deus nos dá a paz. Amém? E em 1 João capítulo 1, verso 9, Deus diz assim que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Amigo, algumas pessoas, elas dizem assim: não, eu fui longe demais, não tem perdão para mim, não existe Deus, sabe, eu já errei muitas vezes, não dá mais. Mas a palavra de Deus diz que Deus perdoa todos os pecados. Você sabe o que significa todos? Todos é todos. Não existe exceção. Desde que nós vamos a Deus com humildade, com arrependimento de coração, confessando a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. E eu quero aqui ler um texto bíblico mais com você, que está relatado em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E ontem eu fiz até uma meditação relacionada a esse texto, 2 Crônicas 7, 14. Você pode acompanhar a meditação no card que eu vou deixar aqui em cima. Se você quiser, fique à vontade. E nós vamos ler esse texto específico agora. 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Veja o que a palavra de Deus nos diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então, aí vem a condição, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Veja, se nós confessarmos os nossos pecados, diz 1 João 1, verso 9, Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Agora vem, então, a proposta de Deus na passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, aqui tem, esse se, ele é complicado. Porque se o meu povo me buscar, se o meu povo for até a mim, se o meu povo se humilhar, se o meu povo confessar, se o meu povo abandonar os pecados, abandonar seus maus caminhos, Mas será que está acontecendo com o povo de Deus? Será que o povo de Deus não está fazendo isso? Será que o povo de Deus está mais preocupado com as coisas do dia a dia? Com as coisas comuns da vida? Será que o povo de Deus está vivendo mais ansioso pelo que vai vir no dia de amanhã, ao invés de estar buscando a Deus face a face, ao invés de estar se humilhando perante Deus, ao invés de estar arrependendo dos seus maus caminhos? O que será que nós estamos fazendo? Aqui diz, se o povo de Deus. Mas, meus queridos, que nós possamos deixar o si de lado, porque o si muitas vezes nos impede de chegar até Deus, mas que possamos deixar o si de lado e que possamos realmente arrepender de coração, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, deixar o Espírito Santo de Deus fazer uma operação, um milagre, uma conversão total na nossa vida. Que a nossa oração diária possa ser a mesma oração de Davi em Salmo 51, verso 10, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Que nós possamos ter um coração puro, que nós possamos deixar o si de lado e possamos buscar a Deus face a face e nos humilhar perante Deus, deixar o Espírito trabalhar na nossa vida. Muitas vezes nós estamos impedindo o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Oh, meus queridos, não vamos impedir a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Às vezes nossa mente está tão cheia de coisas indevidas que nós acabamos nos preocupando com as coisas temporais e esquecemos das coisas atemporais, que é a palavra do Senhor. Que possamos buscar primeiro o reino de Deus. E essas coisas, então, Deus vai nos dar. Deus vai nos dar. Esses textos que nós lemos aqui, ele nos mostra que, embora Deus é um Deus soberano, é um Deus que nos criou, é o Deus que, pela sua imensa misericórdia, nos dá a graça da salvação a todos nós, mesmo que nós somos imerecedores por causa dos nossos pecados, as nossas falhas, que mesmo assim nós temos um papel a desempenhar no drama do grande conflito. Que possamos, então, obedecer à voz de Deus, buscarmos a Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz. Neste momento, eu quero terminar fazendo uma oração. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, louvado seja a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque existe a Bíblia. Muito obrigado, Senhor, porque através da Bíblia nós podemos ouvir as Tuas palavras, ouvir a Tua voz, Senhor. No passado, o Senhor falava com os seres humanos face a face. Quando entra o pecado, o Senhor fala com os seres humanos através dos Teus servos, os profetas. E hoje, Senhor, nós podemos, através dos escritos desses servos, os profetas, ouvir a Sua voz. Que nós possamos, ó Deus, buscar-Te face a face. Que nós possamos, Senhor, colocar o nosso tempo à disposição para podermos estudar a palavra, para podermos ir até a Ti, Senhor, e que o Teu Santo Espírito faça uma transformação no nosso coração, que o Seu Santo Espírito crie em nós um espírito renovado, um espírito inabalável, crie em nosso coração um coração de carne, não um coração de pedra, Senhor. Senhor, para que nós possamos
nos arrepender, porque nós só vamos ao arrependimento porque o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Que nós possamos meditar mais na cruz de Cristo, mais na vida de Cristo, mais no sacrifício de Cristo por nós. Porque a graça, ela é dada a todos nós, que não merecemos, Senhor. Mas ela foi dada. E Cristo pagou o preço. Embora nós não pagamos nada, mas nós temos alguns deveres que nós devemos fazer. E um deles é acreditar que Cristo deu a vida por nós. Senhor, por favor, abençoe-nos, ó Pai, e nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis e verdadeiros. Ó Pai amado, algumas pessoas estão me enviando pedidos de oração. E neste momento eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as proteja, que o Senhor esteja com elas e que o Senhor dê a paz a cada uma delas, ó Pai. Dê a paz, Senhor, e também ajude-as a vencer a cada dia, a se santificar a cada dia. Senhor, dê-nos um bom dia, obrigado por mais esse estudo, obrigado pela vida de todos aqueles que estão assistindo e ouvindo. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te oro. Amém. Bem, chegamos ao fim de mais um estudo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal A Última Batalha e não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você conhece, com seus familiares, para que elas também possam buscar a face do Senhor. Que Deus te abençoe nesse novo dia.